Boa noite, pessoal. Hoje é a quarta aula do curso de Literatura Norte-Americana, módulo 1, Inícios Coloniais ao Romantismo, do Núcleo de Pesquisa na RAVES, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Olha, essa vai ser uma aula diferente, vai ser a única aula do curso que eu não vou dar nenhuma obra literária. Eu estou dando um filme e vou falar um pouco de história americana. Isso é necessário para vocês entenderem todas as obras que eu vou comentar posteriormente, sendo inclusive importante para o segundo módulo do curso, para quem for fazer, que é o curso do segundo semestre, que vai abordar o movimento do realismo. Eu pedi nessa aula para vocês assistirem um filme e não lerem um livro, né? Um trecho de um livro, mas para ver um filme. O filme é The Revenant, O Retorno, O Regresso, né? Ficou traduzido em português, que é um dos grandes filmes do Oscar desse ano, ganhou vários prêmios, inclusive melhor diretor e finalmente melhor ator por Leonardo DiCaprio. E eu acho que não ganhou o melhor filme porque o ano passado o diretor do filme ganhou o melhor filme e melhor direção. Então, assim, acho que ele perdeu aí melhor filme por causa de uma sequência absurda de ganhos, né, nos últimos 2 anos. Vou falar rapidamente sobre o filme do DiCaprio, não vou dar spoilers, tá? Porque esse filme todo mundo vai querer ver. Ninguém vai pular esse filme. E ele mostra muito o que foi a violência da colonização da América. O filme se passa em 1823. Há uma equipe de caçadores que está adentrando as planícies do norte dos Estados Unidos. Eles têm um comandante, que é o capitão Andrew Henry, e eles são caçadores de peles, num território ainda completamente desorganizado, apenas com vilarejos de homens brancos e de índios. É uma terra sem lei, praticamente. A desorganização da terra ali é total. Esse território, mais tarde, ele vai se transformar na Dakota do Sul e Dakota do Norte. Como hoje são territórios assim, pouco populosos nos Estados Unidos, mas naquela época eles eram tão isolados e pouco habitados que o filme não pôde ser feito lá. Ele foi feito em locações na Patagônia e no Canadá, em lugares mais isolados ainda hoje. O filme começa quando esses caçadores de peles são atacados por uma tribo de índios americanos. São os índios Arikara, né, que a gente não escuta falar muito. A gente escuta falar muito em Apaches e outros, mas não nos Arikaras. Vários desses caçadores são mortos. Os sobreviventes fogem de barco, e é uma pequena briga entre o capitão e um componente da expedição muito experiente, que é o personagem de Leonardo DiCaprio, que o nome dele no filme é Hugh Glass, e que ele acha melhor fazer a jornada a pé para escapar dos índios e chegar no forte que eles precisavam chegar, na zona fortificada de Kiowa. Essa sugestão dele deixa especialmente irritado um dos membros da expedição, que é interpretado pelo Tom Hardy, que é chamado de John Fitzgerald, e que tem uma hostilidade ao Hugh Glass, o Leonardo DiCaprio, e ao filho dele, que é filho dele de uma índia. Então, né, ele é um
filho metade nativo, né, metade índio. Porque anos antes, esse personagem interpretado pelo Tom Hardy, ele teve um certo escalpelamento que era comum entre os índios americanos quando queriam se vingar. Os índios continuam a perseguir os caçadores de pele porque eles acreditam que eles sequestraram a filha do chefe da tribo. Essa perseguição vai continuar, o filme é dentro. E daí que eu não quero dar um spoiler, tá? Vai acontecer 3 grandes tragédias com Leonardo DiCaprio. E ele vai sobreviver às 3. E ele vai... são 3 tragédias que deixam ele completamente fraco fisicamente, e ele consegue ele consegue recuperar as forças e ele vai em busca de vingança. Daí o resto do filme é com vocês, não vou falar mais nada. E esse filme mostra realmente que foi a colonização mais violenta dos Estados Unidos, que é o assunto que a gente vai abordar nessa aula. Seguindo o percurso histórico que a gente está fazendo, a gente falou muito da Nova Inglaterra na aula anterior, né, que eram as províncias de enorme contato com a Europa, né, que estava bem ali na costa do Atlântico, e foi onde os primeiros ingleses e holandeses chegaram para a colonização, e de outras nacionalidades também. E a gente falou já de uma das grandes questões que se forma no começo da colonização dos Estados Unidos. Estados Unidos será uma sociedade escravista ou não? Aqui a gente vai ver um texto que mostra, o autor chega até a falar, a escravidão não é a grande questão, não é a maior questão da colonização dos Estados Unidos para ele, é outra, que é a conquista do Oeste. Ele chega a comparar as duas importâncias e falar que a conquista do Oeste é até mais importante. Né? A questão aqui não é discutir se ele está certo ou errado, é apenas colocar o ponto de vista dele e discutir o texto. O texto é a significância da fronteira na história americana. Ele foi escrito pelo Frederick Jackson Turner em 1893, tá? Então eu deixei esse texto na plataforma para vocês, não precisa ler ele inteiro, só algumas partes que a gente vai discutir. E um resumo desse texto foi apresentado pela primeira vez pelo próprio Turner, numa conferência que teve na Associação de História Americana em 1893, na Exposição Mundial de Chicago, que comemorava os 400 anos de descobrimento da América pelo Colombo. Essas feiras mundiais eram muito importantes, né, no século 18 e 19. Hoje a gente tem outros tipos de feira, mas essas eram as feiras mundiais. O texto dele foi o primeiro grande texto sobre o significado e importância da colonização do Oeste. E ele revolucionou a forma como os intelectuais, os historiadores, os acadêmicos pensavam, e os próprios políticos pensavam sobre o desbravamento do Oeste americano, tá? Então ele realmente é um texto seminal na literatura norte-americana. A gente aqui, no curso todo, a gente vai falar da colonização do Oeste
e do norte também um pouco, né? Aqui a gente já está no oeste, que é norte, a gente está em Nebraska, oeste e norte. Durante o curso do próximo semestre, que é o realismo, a gente vai falar muito da colonização do norte por causa do Jack London, que é o grande narrador da exploração do norte, do desbravamento do norte na literatura norte-americana. O Turner, ele começa a defender, então, no começo já da fala dele na exposição, que a colonização do Grande Oeste, ele já... me explica melhor, Carolina? Baixa o papel. Desculpa, gente. Não se esconda. Ele já começa a falar nessa exposição que os americanos em geral, eles não estão se dando conta da importância da colonização do que ele já se chama de o grande e vasto oeste. Ele defende a ideia que a existência de uma área de terra livre, né, porque essas terras, para os europeus, elas não tinham donos, as terras eram dos índios, mas vamos pensar que os colonizadores também são exploradores, também são invasores. Então, para eles, a terra não era dos índios, era uma terra livre. E que era essa terra livre que explicava o contínuo desenvolvimento dos Estados Unidos, porque havendo terra livre, havia europeus querendo embarcar para os Estados Unidos e conseguir terras para um assentamento permanente, né? Porque a colonização de lá é uma colonização de assentamento permanente. Você lê no texto do Turner, pelo menos as partes que a gente vai discutir aqui, você não vê muito ele defender os indígenas, não, tá? Ele vê a exploração realmente como uma exploração necessária da nova terra, feita pelos europeus, de uma Europa que já estava completamente lotada, onde guerras aconteciam porque não cabia mais gente, não tinha mais recursos. Então ele fala de 3 coisas muito importantes na personalidade desses colonizadores que para eles são grandes aventureiros, que é a capacidade de atravessar um continente vencendo as terras mais selvagens possíveis, né? Eles foram abrindo caminho também aqui como o Brasil, na faca mesmo, e em cada área que eles se assentavam, eles conseguiam criar o que eles chamavam de progresso, né? Que é um progresso com uma ideia europeia de progresso, mesmo encontrando condições políticas e econômicas primitivas. Era uma terra primitiva, uma terra indígena, onde as ideias de civilização da Europa não existiam. E mesmo assim, eles conseguiram, com o tempo, estabelecer a complexidade de uma vida em vilas ou cidades organizadas com o tempo. Gente, tudo que eu estou falando aqui, vocês estão vendo que é a perspectiva de um homem europeu, né? Quando ele fala em civilização, ele está se referindo às ideias de civilização de Europa, não de indígenas, né? Então, assim, vamos deixar já estabelecido, assim,
que ele não vai defender os índios, que ele vai defender a exploração mesmo e o assentamento ali da Europa, que ele vai considerar que não vai ser, que depois de um tempo não vai ser mais Europa. Esse assentamento já adquire uma característica própria e ali começa a América. A América não começa nas colônias das colônias da Nova Inglaterra, que tinham muito contato com a Europa. A América começa quando ela é expandida para o oeste, para essa civilização brutalizada, segundo as palavras dele, né? É muito brutalizada porque o homem branco entra em conflito com o índio, né? Mas aqui é um documento pró-homem branco, tá? É a visão do homem branco. Ele coloca no documento, uma das primeiras coisas que ele coloca no documento é que é uma terra sem lei, esse oeste a ser explorado. E não tinha outro jeito de ser. Porque as condições ali da realidade da natureza, do enfrentamento com os indígenas, com a total e absoluta falta dos recursos que eles estavam acostumados a ter na Nova Inglaterra, não permitiriam que se estabelecessem leis que já eram instituídas na Nova Inglaterra, ou como se usa muito hoje a palavra, né? Instituições sérias. Então ali era no pau e na pedra mesmo. Só assistir o filme de Hollywood aí. Geralmente eram muito esses filmes de faroeste, né, da conquista do oeste, são extremamente pró-homem branco, anti-indígenas, alguns não, né, mas a grande maioria, e o nível de violência era aquilo mesmo. Ele menciona até uma coisa engraçada, que é a vontade de se chegar à Califórnia, que foi uma coisa muito difícil. Tem uma passagem interessante, não sei se eu vou mencionar um filme que tem nada a ver com esse período histórico, que é o Iluminado, que o livro foi escrito pelo Stephen King, né, no século passado, recentemente, e foi adaptado pelo Stanley Kubrick, que é o Iluminado, né, que é um filme de terror clássico aí, e é mencionado um episódio desse desbravamento que é um dos mais violentos, que é conhecido como a Passagem Donner. Era uma série de imigrantes que estavam tentando atravessar essa trilha, que se chamava Passagem Donner, que era na Sierra Nevada, para chegar à Califórnia. E eles deram de encontro com uma terrível tempestade e ficaram presos lá por muito tempo. E de uma caravana de 81 imigrantes, 45 sobreviveram, e a maioria graças ao canibalismo dos seus próprios iguais, brancos. Então você vê aí a dificuldade e a violência mesmo de conseguir conquistar esse oeste. Continuando no documento, tem uma frase muito interessante dele, eu vou ler, que é pequeniníssima. Ele fala que o verdadeiro ponto de vista na história dessa nação não é a costa atlântica, está falando das colônias da Nova Inglaterra, mas é o Grande Oeste. Nem mesmo a luta em relação às políticas de escravidão,
que hoje naquele tempo eram objetos de grande atenção dos intelectuais, era a parte mais importante da história americana. Porque agora começa a ficar bem interessante. O que define a América é o Oeste, porque o homem da Nova Inglaterra ele é um homem europeizado, né? Então, quando esses assentamentos começam a ser feitos para o lado oeste, os europeus começam a ficar muito distantes da Europa. A realidade deles é outra, né? Eles se tornam mais brutos, mais capazes de dominar a natureza, e ali nasce o homem americano, né? Um homem americano branco, geralmente, né? 99,99% é um homem branco que ocupa aquele espaço. E como a gente vai ver na próxima aula, hoje um pouco, na próxima aula bastante, numa luta completamente selvagem com os índios americanos, né? Cujas terras estão sendo tomadas, porque o homem branco não entendia que as terras eram dos índios. Nem entendia que o índio era um indivíduo, né? O índio era uma coisa não civilizada. E ele descreve esse oeste como a fronteira da Europa, a verdadeira fronteira da Europa, porque a Nova Inglaterra ainda é Europa. Depois da Nova Inglaterra, quando você adentra o oeste, é que começa a América. E isso graças à coragem que esses colonizadores tinham. E daí a gente pode ver no filme Leonardo DiCaprio, a coragem era muito grande mesmo, de conquistando uma terra livre, né, entre aspas, e conseguindo conquistar não só a terra, mas aquela natureza selvagem que estava em volta e indo para frente. Eles estão sempre seguindo em frente. As terras vão acabando, aonde está mais perto do Atlântico, e eles continuam a caminhada até chegar no Pacífico. Então, para ele, aí é o nascimento da América mesmo. Essas pessoas, elas têm um modo de vida tão difícil, tanto pelos problemas com os índios, né? Daí eu estou falando da perspectiva do autor europeu, né? Porque os índios tinham os problemas da perspectiva deles, que eu acho que é bem mais... que seria bem mais coerente. Até chegar ao Pacífico. Ele tem mais uma frase importante que eu quero ler, duas frases no documento dele, que é o seguinte: que na nossa história inicial é o estudo da germinação europeia se desenvolvendo no ambiente americano, tá? Colonização ali perto do Atlântico. Agora, a fronteira é a linha considerada de mais rápida e efetiva americanização da Terra. Então, ele é um documento realmente, porque ali a gente tem que pensar, eu já vou falar sobre isso, que aquela América ainda era um território em disputa entre os ingleses e franceses, então não sabia se a América ia ser uma terra dos ingleses ou uma terra
dos franceses, como aconteceu aqui no Brasil. Por um tempo a gente não sabia se o Brasil ia ser Portugal ou ia ser Espanha. Então ele começa a colocar ali, ele começa a escantear a briga dos franceses e ingleses em prol de uma comunidade que já é americana e que não quer mais essa briga. Ela quer apenas se estabelecer na terra livre. Na terra livre, literalmente, porque os indígenas não estabeleceram, né, territórios. Eles não sabiam que eles seriam invadidos. Acho que eu vou ler esse parágrafo porque eu acho que ele tem muito a ver com o filme do DiCaprio e mostra bem o dia a dia, o dia a dia ali do colono, que era uma loucura, né? A gente que hoje acorda, toma banho no banheirinho quentinho, lê o jornal, toma café, a gente vai ver ali o que é a vida dos colonos do Oeste. Então eu vou ler aqui rapidinho. Eu vou ler traduzindo para o português, tá? Vocês desculpem que eu traduzo meio devagar. Agora, eu vou começar com a última linha que eu já tinha traduzido. Agora, a fronteira é a linha de mais... considerada de mais rápida e efetiva americanização. As áreas selvagens são chefes do colonizador. Ela ri da cara dele, achando por causa das suas vestimentas europeias, das suas ideias de industrialização, das suas ferramentas, dos seus modos de viagem, do seu pensamento. Ela tira ele do vagão da rodovia e o coloca numa canoa de madeira. Ele precisou abrir... Aqui daí eu estou parando a leitura e estou lendo e estou falando, né, uma interpretação. Ele precisou abrir mão de todo modo de vida civilizado, né, que ele tinha, a ideia de civilização europeia, para conseguir conquistar o Grande Oeste. Ela o despe das vestimentas da civilização e os reveste em camisas de caça, em camisas e botas de caça. Ela os coloca nas cabines de madeira da arquitetura Cherokee e Iroquois e constrói as estacas indianas em volta dele. Antes mesmo que ele possa imaginar, ele está plantando milho com os índios e arando a terra com ferramentas de pau, que não acontecia mais na Europa. Esse europeu, que agora já é um americano, ele grita os gritos de guerra e escalpelam pessoas que precisam ser escalpelados na moda ortodoxa indiana, tá? Olha que ponto chega. Para sobreviver, eles precisam aprender a escalpelar os índios. Para resumir, a fronteira é um ambiente que em primeiro lugar, muito forte demais para o homem. Ele deve aceitar as condições que ela fornece ou morrer. Porque o oeste, gente, aqui no caso ele está falando não só do... Aqui a ida para o oeste, ela começa também nos territórios muito frios. Então você imagina o que é o oeste no estado que depois vira Nebraska.
a vida nesse lugar, né? Sem uma casa, sem nenhum lugar para se abrigar. E ele deve se estabelecer nas clareiras dos índios. Olha como eles foram se apossando de tudo que os índios já tinham arrumado ali, porque os índios tinham conseguido um modo de vida naquele território super hostil. Então eles foram se apossando de tudo que os índios tinham conseguido. Então eles deveriam se apossar das clareiras dos índios para montar as suas moradias e seguir as trilhas abertas pelos índios. No semestre que vem a gente vai ver um conto maravilhoso, talvez meu segundo conto preferido da literatura norte-americana, que é Acender uma Fogueira, de Jack London, que trata justamente do homem versus natureza e o que acontece com um homem que resolve desafiar a natureza de uma forma muito drástica. Aqui eu quero ler uma outra frasezinha. Essa frase é muito impactante no texto. Ela, né, a divisão entre o Atlântico e o Oeste, ela é a verdadeira fronteira da Europa, tá? A fronteira da Europa não é o Atlântico, é a Nova Inglaterra. Porque na Nova Inglaterra ali todo mundo queria ser inglês ou francês, né? Eram as holandeses, se fosse a área de Nova York, por exemplo. Eles ainda tinham muito orgulho da ascendência inglesa ou francesa deles. Quando se muda para o oeste, isso daí é esquecido completamente. É a sobrevivência no dia a dia que transforma o colonizador no americano. Porque, mais uma vez, a gente precisa lembrar, eles estavam se assentando para ficar. E então, nesse mesmo parágrafo, ele fala: assim, o avanço da fronteira significou um movimento contínuo para além da influência da Europa, um crescimento contínuo de independência nas linhas americanas. Então, por isso que se fala muito que a América se forma no Oeste. E nisso ele não está errado, né? Ele não é legal com os índios, mas nessa questão ele não está errado. É o desbravador mesmo que transforma a América em América. Eu não vou deixar a coisa ficar muito grande. Havia uma briga ali na colonização entre os franceses e os ingleses, o que levou até a uma guerra civil, que não é a guerra civil que eu comentei na última aula, né, que foi a guerra da secessão, a guerra do norte contra o sul, pró e anti regime escravocrata. Eu estou me referindo à guerra anterior, antes da independência, quando algumas colônias eram dominadas pelos ingleses e algumas colônias dominadas pelos franceses. Os índios, eles foram muito usados pelos dois lados, mas eles foram, no fim, dominados pelo lado da colonização inglesa, que já são esses americanos do oeste que a gente está comentando. Por quê?
a condição de comunicação entre os franceses e os índios era através da troca de armamento. Só que os ingleses tinham armamento suficiente para brigar com eles, então só isso não resolveria. E os ingleses, ao contrário dos franceses, fizeram uma colonização através da implantação de muitas fazendas na área. Então eles foram realmente dominando a área, porque eles ocupavam a terra, faziam suas casas e as suas plantações. Então eles fizeram a estratégia certa para dominar a América. Por isso que a América é fruto da Inglaterra e não dos franceses. A não ser no sul um pouquinho, onde a influência francesa é um pouco maior. Nesse período de colonização do Oeste, ao longo de algumas poucas décadas, eles foram tão eficientes no sentido de tentar imitar uma civilização europeia, mas que, lembrando, porém não é mais europeia, agora é americana, tá? Porque eles estão se assentando para sempre ali. Em poucas décadas, eles conseguiram formar as cidades de Albany, Pittsburgh, Detroit, Chicago, St. Louis, Council Bluffs e Kansas City. Kansas City no meio dos Estados Unidos, no meio do território. Então é uma coisa muito impressionante. Para o Tanner, essa capacidade de ocupação do Oeste que consolidou os Estados Unidos economicamente e socialmente. A evolução dos Estados Unidos foi graças a essa conquista do Oeste, que se ficasse ali só no Atlântico não ia acontecer. Como a gente sabe, no final de tudo, a gente sabe que os franceses perderam a guerra. Os americanos já fizeram uma constituição que era para os americanos, não era para colonizadores. Entretanto, era para o americano homem, branco, de boa condição social, né? Daí tinha todos os excluídos que a gente comentou na última aula. E os índios estão fora dessa nova civilização, como continuam até hoje. Se vocês quiserem ver um filme muito interessante, é um documentário. Se eu conseguir na internet, ele não está na plataforma ainda, mas acho que eu consigo. Eu vou deixar para vocês o link. A situação dos índios no território da Dakota. Estou falando errado? É Dakota ou ele ao lado? É o noroeste. O centro, né? Não é o noroeste completo, é o leste e o centro. As grandes planícies. Sobre a situação indígena lá hoje. Ele chama Lost Sparrow. Sparrow é esse passarinho comum, como é que chama em português? Pardal perdido. E vocês vão entender por que o pardal é perdido nesse documentário. Então, assim, esse documento não é um documento muito grande. Quem tiver tempo, eu recomendo a leitura dele inteira, porque é realmente um texto seminal para entender a história e a literatura norte-americana. Entretanto, se vocês não tiverem tempo suficiente para ler o texto, eu vou deixar o discurso que o Tanner escreveu para essa exibição de Chicago, tá? E para entender o que foi essa colonização, muito mais importante que essa aula, veja o filme do DiCaprio. Eu falo o filme do DiCaprio, né? Eu adoro o DiCaprio, mas o mais certo é falar o filme do nome do diretor. É o filme do Câmera 1, eu não sei Iñárritu. Alejandro Iñárritu. Eu acho super difícil falar o nome dele.
Mas que foi bi-Oscar, né? Esse filme vai deixar para vocês muito mais claro que foi essa colonização, que foi a violência dessa colonização, o que foi o sofrimento dos índios e o que foi o sofrimento do homem branco também, porque o homem branco sofreu demais também, né? Ele apenas, assim, a política, ele apenas não, né? Que o que fizeram com os índios americanos foi muito sério, não tem perdão. Mas aquele homem branco desbravador era um homem muito corajoso. E na aula que vem a gente vai falar mais sobre os índios, tá? A questão indígena vai ser muito importante no próximo bloco. Porque os Estados Unidos é uma terra formada, eles chamam de caldeirão cultural, né? Formado por muitos brancos de muitos lugares do mundo. Depois vem aí com força a Itália, a Grécia, e sempre colocado de lado, como toda terra colonizada, os negros e os indígenas. Então eu faço questão sempre de abordar a literatura deles em todos os cursos. Para pensar aí num novo movimento de imigração que está vindo, né, nessa década. Vamos ver no que dá. Até uma coisa legal para comentar. Hoje é sábado de Aleluia. Trabalhamos bastante. Pois é, só um comentário. Você falando dessa questão dos excluídos. Ontem eu li uma reportagem que o Papa fez questão da cerimônia de lava-pés, na cerimônia de lava-pés no Vaticano esse ano, de lavar os pés de um negro exilado e imigrante. Eu vi o vídeo e foi algo assim emocionante. Gente, muito simbólico, né? Muito simbólico. A Igreja Católica tem muitos lados, né? Do bem e do mal. Aí. Mas esse Papa, ele é pop, ele é punk, né? Porque para fazer isso e para também dar opinião que ele deu sobre o Trump esses dias, eu preciso dizer que esse Papa é pop e punk. Então a gente vê a história roda, roda, roda. E hoje eu acho que tem quem arrisca, né? Como naquela cena horrorosa, uma das cenas mais horrorosas que eu vi na minha vida, daquele bebezinho morto no mar Mediterrâneo. Quem arrisca o seu bebê no mar Mediterrâneo porque não tem mais condição de viver no seu próprio país, a gente vê aí um movimento onde a gente tem sociedades como a Suécia, né, que pelo menos daqui a gente acha que é extremamente civilizada. A gente vai perguntar para os suecos, eles falam que não é muito não, mas acho que eles não conhecem muito a realidade daqui. Mas a selvageria sempre retorna, é uma coisa louca, né? A gente passa por um processo civilizatório e a selvageria sempre retornando. A gente vai ver muita selvageria na próxima aula, tá bom? Muito obrigada, um abraço, até semana que vem. Gente, como sempre, né, minha hiperatividade entrou em cena de novo, esqueci de deixar a proposta do fórum, mas dessa vez eu vou deixar a proposta do fórum dentro do próprio ambiente virtual do Moodle, tá bom? Então agora eu me despeço de verdade, a gente se encontra na próxima semana, obrigada, um abraço.